Boa noite, pessoal que está entrando. Entrou um minutinho antes para dar tempo mesmo de vocês entrarem. Chamem os amigos, porque é um tema muito interessante. Estou doida para ouvir falar. Vamos ouvir, escutar o que é a microfisioterapia. Augusta, Nelson, Marílio, Carol. Muito bem. Carol, como é que tá seu menino? Tamara, tudo bem? Já já a Giovana entra. Vamos lá. Esperando ela aceitar, tá? Tá aqui. Olá, doutora Olá, Giovana. oi, boa noite, tudo bem, Andréia? Bem-vinda. Tudo bem, e você? Tudo Hoje aqui em São bom? Paulo tá um friozinho. Aqui em E aí, Jundiaí Jundiaí? também, tá, É, esfriou um pouco, mas tá agradável ainda. né? Ah, eu tô muito curiosa para conversar com você hoje, porque eu tive uma experiência muito única e particular, né? Quando a É gente se conheceu. verdade. Gente, é uma coisa bem interessante, porque eu não sei explicar, né? Parece mágica mesmo. A gente Ah, vai falar um pouco sobre essa mágica. eu fiquei perplexa quando eu conheci a doutora Giovana, porque ela perguntou para mim, ela foi atender o Paulo, na realidade, né? Meu interesse era que você cuidasse do intestino dele para variar a preocupação das mães, né? E do sono. Sim. E ela perguntou para mim o que tinha acontecido quando o Paulo tinha 4 meses de gestação, né? Uhum. Falei, como assim? 4 meses dentro da minha barriga? É, dentro da sua barriga. Ah, não lembro. Não, você vai acabar lembrando, lembra, gente? E antes de terminar a consulta, eu lembrei. Ela falou, ele sofreu uma agressão. Eu falei, "Ah, nossa, agressão? Como assim, né? Bateram no meu filho. Mas eu lembrei que com 4 meses de gestação, eu fui fazer o exame de cariótipo. E eles tiram o líquido da barriga, né? Porque Meninas eles sem escolhem. presa, né? Isso, eles escolhem o líquido. E eu lembro muito bem que quando eu estava na mesa fazendo, a médica foi colher, o Paulo deu um pulo gigantesco na minha barriga. E eu senti muita dor. E aquilo ficou marcado realmente, né? Então agora eu quero que você se apresente, fale aí das suas qualidades profissionais, pessoais, e conta pra gente como isso é possível, né? Ah, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Andréia, muito obrigada. Estou Eu que imensamente agradeço. feliz de poder participar, né, de atender esse convite, de poder falar um pouquinho dessa técnica que mudou a minha vida e muda a vida de muitos pacientes hoje. Verdade. Obrigada. Bom, eu sou Giovana, sou fisioterapeuta, sou formada desde 2009. A minha área sempre foi voltada para a pediatria, para neuroinfantil, então eu me formei na faculdade e fui direto para neuropediatria, trabalhei Você com já sabia que era isso que você neurofuncional, queria. desde, É. desde a faculdade. E aí já fazia antes da faculdade, eu já tinha feito medicina chinesa, então eu já trabalhava, já atendia, e aí comecei a unir. Mas a história da microfisioterapia, ela aconteceu de duas formas na minha vida. Uma vez, lá no passado, um paciente me falou de algo que hoje eu entendo que foi a microfisioterapia, né? Ele me disse, olha, existe uma técnica que o terapeuta ele vai passando a mão em algumas partes do teu corpo e ele vai adivinhando. E eu fiquei um pouco reticente na época, não conhecia, não se ouvia falar disso ainda. Isso já É. deve ter uns 10 anos que ele me falou isso. E eu falei, olha, não conheço, desconheço, né? Como assim adivinha, Falei, né? olha, ainda disse para ele assim, ó, toma cuidado, porque existem técnicas profissionais que têm, né, o conhecimento e tem algumas técnicas que muitas vezes não são reconhecidas e que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Mas enfim, era a ignorância da minha parte. E depois, em 2010,
2010, nós estamos em 2020, né? 2010, 2011, eu conheci a técnica em Curitiba, né? E Tá. aí eu fiquei Mas você conheceu apaixonada. porque você foi fazer curso ou porque Não, você conheci foi como usar? paciente, como paciente. Paciente. Tá, E tá. aí, quando eu recebi a técnica, o atendimento, eu falei, olha, é isso que eu preciso para unir o meu tratamento, no meu tratamento com os pacientes, né? Tratar a causa dos problemas, né? Porque a microfisioterapia, ela vem em busca de tratar a causa e não os sintomas. A gente vai falar um pouquinho e vocês vão entender como é que isso acontece. A Lia, ai, gente, feliz por tanta gente linda aí. Obrigada. Eu também. O que que acontece? Eu fiz a microfisioterapia e aí a terapeuta que me atendeu disse assim, olha, aos 9 meses de gestação, a tua mãe deve ter sofrido um trauma, né? E aí eu liguei para minha mãe e falei, viu, o que que aconteceu, né, quando você estava grávida de mim, por volta de 8, 9 meses de gestação? Ela falou, ai, Giovana, eu não lembro, 30 e poucos anos, né? Como é que eu vou saber? E aí, passou uns 4 dias, ela me contou, ela Ligou. ligou. Ela falou, olha, o que aconteceu foi que nessa época sua tia teve rubéola e eu estava gestante e ficava com ela. Então, fiquei muito apreensiva, passei muito medo, né? Olha. E era bem coincidência da data com que ela tinha... Coincidência, hoje a gente entende que não é, né? Mas É. batia com a data que ela havia mencionado. E aí eu falei, Hum. é isso que eu quero estudar. E aí eu fui para fazer a formação, né, em Londrina, e me formei na sequência e desde então eu passei a atender só microfisioterapia. Então hoje eu atendo. E quanto tempo que é a formação, Giovana? Então, na minha época, o curso só era dado lá em Londrina, né? Hoje já tem no Brasil todo, alguns polos, mas o curso ele tem uma duração modular. Então, a gente fica 15 dias, volta, faz mais 15. Hoje mudou um pouquinho, né? São alguns módulos divididos aí dentro da formação, né? Mas muito estudo, né? Muito estudo. E eu acho que o que me fez seguir e continuar apaixonada pela técnica cada dia mais foi a minha formação inicial em neuropediatria, né? E neonatologia, que tinha muito embasamento e tem muito embasamento na embriologia, que é a Entendi. base da técnica que a gente vai falar. Então, Tá, me deu tá. uma boa Então, bagagem. entendi. Então, conta pra gente agora, então, o que que é se você falou que é uma técnica manual Uhum. francesa, né? Isso. Então, a técnica. Como que é que isso foi descoberto, assim? Baseia-se na embriologia? Enfim, conta aí a história, me conta pra gente. Então, microfisioterapia vem do francês microkinesiotherapy, né? Que é a Ah, tá. terapia do pequeno, do minúsculo, né? Olhar para o pequeno. E o que a micro trata? Ela trata os folhetos embrionários, ela é baseada nos folhetos embrionários. Então, lá no início, na concepção ainda desse embrião, né, a gente vai, a partir da terceira semana de vida fetal, a gente já tem a diferenciação de 3 folhetos. E é a partir dessas estruturas que a técnica começou a ser estudada. Então, a gente consegue, através da palpação, uma técnica manual, tá? Por isso que ela é específica para fisioterapeuta, uma técnica manual que trabalha, através de movimentos específicos e muito sutis, a memória da célula. Então, a gente vai falar de memória celular, de trauma. E quando eu falo trauma, não necessariamente um trauma físico, uma pancada, Entendo. ou uma queda. Não, um trauma como uma cicatriz, tá? Então, toda vez que eu Entendi. disser trauma, eu estou me referindo a essa cicatriz celular, tá? E ele pode tratar tanto aspectos físicos quanto aspectos emocionais. Você quer que eu fale um pouquinho mais sobre essa parte da embriologia, que eu acho que é bacana o pessoal entender como é que se forma, Andréia? Quero, porque eu também estou curiosa. Porque como é que vocês conseguem chegar tão no micro assim, né? É interessante. Quero Na sim. verdade, o que traz essa técnica
ser tão diferente, né? Hoje, pelos É, estudos, sabemos que quanto mais sutil o toque, mais profundamente ele atinge. Então, como não assim? dói, viu, Sá? Porque Não, é a bem Sá, minha sutil o toque. aluna, uma querida, É, a Sá foi minha aluna. é, Não dói, é muito sutil mesmo, é muito menos do que uma drenagem linfática. O toque, é. ele é semelhante a 5 gramas, né, na pele. Então, é muito, muito peculiar da técnica. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que ela foi descrita, né? Então, essa aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, é uma tabela que eu costumo explicar para os pacientes, tá? Nós temos aqui ao lado um mapinha, né? E cada divisão desse bonequinho aqui corresponde às vias que a microfisioterapia, vou colocar aqui pertinho, que a Ó, sobe ele microfisioterapia um pouquinho. estuda. Põe mais para cima. Melhora? Mais. Não, agora ficou muito para cima. É porque tem os Aqui. comentários, aí a gente não Ah, consegue tá. ver Mas muito bem, eu mas vou deu falar para de uma figura entender. específica, tá? Tá, Essa fala, figura melhor. aqui É. representa os 3 folhetos embrionários. Tá brilhando, né? Deu para Não, ver? mas dá para ver, dá. Ótimo. Eu vou explicar eles aqui, ó. Imagina que a gente tem 3 folhetos para formar um sanduíche, tá? Então, primeiro eu tenho um folhetinho verde, depois eu vou ter o folhetinho vermelho e o azul. Imagina que eles vão fazer um sanduíche. Então, ó, pão, hambúrguer vermelhinho e pão. Esse sanduíche, ele vai se juntar e eles vão se enrolar. Deixa eu enrolar ao contrário aqui para vocês entenderem. Enrola. Então, o verdinho vai lá para dentro, o vermelho e o azul. Enrolou e formou um tubinho, tá vendo? Tô vendo. Esse tubinho é que vai dar origem ao corpo do embrião. Quando eu falo em folhetos embrionários, eu falo em cada uma dessas 3 camadas. Sendo que o folhetinho verde, que ele tá aqui dentro, tá vendo? Ele vai Sim, ser responsável por formar órgãos e vísceras. Então, lá durante a vida fetal, isso eu tô falando da 3ª semana de gestação. 3ª semana de tá. gestação, o folhetinho verde vai dar origem a órgãos e vísceras. O vermelhinho, que é o recheio do nosso hambúrguer, né? Ele tá aqui no meio, ele vai dar origem a músculos, ossos e articulações. E o folhetinho azul, quando ele enrola, né? Então ele formou aqui esse nosso tubinho, ele vai formar a nossa pele, então vai revestir o corpinho do embrião, formando a nossa pele. E uma parte desse folheto, ela sobra. E essa Ah, camada, eu vou fazer um rasguinho aqui para vocês entenderem. É como se essa parte que sobra, ela invaginasse para dentro do tubo para formar o sistema nervoso central. Então, entendi. pele e sistema nervoso, eles têm a mesma origem embrionária. Por Que isso que na máximo. Adorei. microfisioterapia, quando eu passo, né, quando eu faço um toque sutil na pele, eu também acesso informações do sistema nervoso. E aí, Show. a grande pegada, a grande sacada de tratar sintomas físicos e somato-emocionais, que tem a ver com o sistema nervoso também, En- Entendi. por O essa sistema origem. nervoso como um todo. Como um todo, somato-emocional, tá? Tá. Eu tô vendo algumas perguntinhas aí, eu vou depois, se alguém puder repetir, mas eu vi uma aí que perguntou: trata a criança com hidrocefalia? Veja bem, né? A hidrocefalia é uma condição que se ela foi evoluiu, né, até uma hidrocefalia, ela é uma condição permanente, né? Essa criança precisou de uma válvula, é uma lesão irreversível, assim como a paralisia cerebral, né? É uma lesão irreversível do ponto de vista fisiológico, né? É uma cicatriz que tem ali né, nesse sistema nervoso. A microfisioterapia não vai reverter esse quadro, né? Mas ela vem como uma técnica coadjuvante para tratar os sintomas dessa criança. Então, criança com hidrocefalia pode receber microfisioterapia? Sim. Pode. Com paralisia cerebral? Pode? Pode, né? O que que trata? Trata a APC? Trata a hidrocefalia? Não, ela Não. vai tratar a qualidade do sono, vai tratar a criança como um todo. Então, a queixa que esses pais ou que esse paciente traz, né?
porque a gente olha para o paciente como um todo, a gente não olha para o sintoma. Essa é a diferença. Verdade, verdade. Tá? É. E foi assim que 2 fisioterapeutas osteopatas franceses começaram a Ah, estudar a tem técnica. origem então da osteopatia. Que interessante. Na verdade, eles são osteopatas, né? Fisioterapeutas e osteopatas. Aham, Na França são profissões distintas. E eles sim, começaram a perceber que muitos pacientes, eles tratavam as lesões e depois de alguns meses ou até alguns anos, recidivavam as mesmas lesões. E o que eles foram observar? Foi através de observação mesmo, tá? Que tá. determinadas lesões, então, por exemplo, quando eu era pequena, eu caí e bati o bumbum, ou caí e bati a boca. E aí, lá na vida adulta, eu faço algum movimento de quadril e essa dor aparece. Ela pode ter relação com esse tombo da infância, né? Então, esses fisioterapeutas, através da observação, começaram a identificar que existiam memórias celulares que Interessante. recidivavam alguns quadros. E aí eles mapearam para que o objetivo fosse, a partir daquele momento, tratar a memória da célula para que essa lesão não recidivasse. Então, eles Entendi. começaram a tratar e esses pacientes melhoravam sem recidivar. Entendi. Tem uma moça falando, está perguntando, mas eu também tenho uma pergunta. Muitas crianças com problemas emocionais podem ser tratadas na microfisioterapia, mesmo sem saber relatar os motivos? Ela não Sim, vai saber sim. relatar, mas ela tem sintoma Ela tem a emocional também, cicatriz, né? né? Eu costumo É, dizer que é é. assim, quando a gente corta a pele superficialmente, né? Ela cicatriza. A gente não vê, né? Ela cicatriza e às vezes fica uma pequena marca. Mas se a cicatriz é um pouquinho mais profunda, ela também cicatriza. Se o ferimento é um pouquinho mais profundo, ele também cicatriza, mas ele fica aparente, né? Fica uma cicatriz. Eu tenho uma queimadura aqui, né? Ela vai ficar uma cicatriz. E no nosso corpo, as lesões também acontecem dessa maneira. Elas acontecem, muitas vezes a gente melhora, ou o sintoma desaparece, ou vai para um outro estágio, mas a memória dessa lesão, ela fica gravada na célula, em um desses folhetos embrionários. Ah, mas eu já sou adulto, eu não estou mais tratando vida fetal, né? Não tem problema. A gente tem, eu brinco que a gente tem as gavetinhas, né, das lesões. E aí, na parte física e na parte emocional. Então, tem lá a gavetinha dos medos, dos traumas, das separações, das perdas. Isso tudo vai trazendo consequências para esse paciente. Muitas vezes ele não chega com o nome de uma doença para microfisioterapia. Ele chega com um quadro ou com alguns sintomas, com algumas queixas, e aí a gente vai avaliar e tratar através da microfisioterapia a causa, que muitas vezes não tem nada a ver com o que ele trouxe. Tá? Uma alteração de Entendi. sono, por exemplo, só para você entender, ela pode ter a ver com a glândula pineal, né? Mas ela pode ter a ver também com um problema de tireoide, né? Uma lesão de tireoide. Não que a glândula esteja doente, mas nas vias que eu mostrei aqui, né? Essas vias estão ligadas a órgãos e vísceras. Então tem uma Certo, relação um pouquinho diferente da medicina convencional. entendi. Seu vídeo está um pouquinho distorcido para mim, agora não sei se está para todo mundo assim, a sua câmera. Agora, assim, Gi, tá me Oi, ouvindo? tô. Tá. No caso, no meu caso, né, que eu fui fazer esse exame e senti nesse momento o Paulo, parece que ele levou um susto. Então, isso ficou gravado como nele? No emocional, na parte psico dele? Mas como você está dizendo que fica numa cicatriz, como que eu não entendi? Na verdade, eu precisaria estar com a fichinha dele para recordar. Faz tempo que eu atendi ele, né, Andréia? Faz. Eu precisaria estar Não, com a ficha é dele só aqui para para lembrar qual era exemplificar. o folheto. Mas ele pode ter tido essa lesão, pode ter sido gravada em qualquer um desses folhetos Ah, tá. Então embrionários. grava em qualquer um dos folhetos que ainda está se formando. Agora entendi. Se formou, se gravou, por exemplo, se a lesão aconteceu
no folheto que forma órgãos e vísceras, ele pode ter um sintoma visceral, né? Sei lá, um intestino preguiçoso ou uma disfunção orgânica. Gravou no sistema, naquele folhetinho vermelho que forma músculos, ossos e articulações. Ele pode ter uma lesão muscular. Gravou no folhetinho azul. Ele pode ter uma lesão do sistema nervoso, né? E aí eu não estou falando da PC só. E pode ter uma lesão no emocional. Então, ele pode vir a ser uma criança medrosa, ele pode vir a ser uma criança muito desconfiada, né? E outros sintomas, ter alterações de sono, né? Estão me perguntando aí, acho que a Luciana, a Lu, está perguntando se uma gestação traumática pode interferir no desenvolvimento da criança. Sempre, né? Isso a gente fala em microfisioterapia, que a gestação, né, não só na micro, hoje os estudos mostram, né? A gestação, Mostram, é. ela precisa, olha lá, problemas de autorregulação. A gestação, ela precisa ser, né, dentro do possível, o mais normal e o mais saudável, né, possível, porque essa criança, ela está inserida no ambiente ali ainda fetal, ainda na barriga, mas ela já vive todas as emoções, ela absorve todos os sentimentos desses pais. Então, eu costumo dizer que crianças muito pequenas, às vezes a gente nem trata a criança, mas trata os pais primeiro, para conseguir ver uma melhora nessa criança. Porque um ambiente ruim, um ambiente nocivo, pode trazer para esse bebê que está ali na intraútero algumas lesões, mesmo na vivência dos pais, né? Então, pais que brigam muito, que sofrem problemas de relacionamento durante a gestação, né? Essa criança pode nascer com alguns traumas, né? Que a gente fala de memória celular, devido a essa relação não saudável dos pais. Ah, mas ela não aconteceu nada na barriga, a mãe estava bem, era só um estresse, né? Não, isso Sim. grava, né, na memória da criança. E veja bem, quando eu falo de vida fetal, muitas vezes, que nem no teu caso, tá? Você fez lá a amniocentese e o Paulo, você sentiu o Paulo no útero contrair, ele parece que tomou um susto. Não, foi bem ruim mesmo, uma situação Né? péssima, para mim e para ele. E aí eu consegui identificar na palpação dele esse trauma. Mas pode ser, né, se ele estivesse com a vitalidade boa e com a imunidade boa, que isso não tivesse atingido. E ficasse somente em você. E aí eu encontraria essa memória, talvez, na tua palpação, né? No teu atendimento. Em que lugar do corpo dele você encontrou essa memória? Eu encontrei... Né? Que eu lembro que você foi, né, mapeando, né? E aí, que lugar do corpo dele que você encontrou? E, digamos assim, você tem um número, um índice de quais os lugares do corpo você encontra mais cicatrizes? Não, ou é muito diversificado? Assim, não, é muito diversificado. Isso não é matemático, tá? A mesma lesão, ela pode acontecer em duas pessoas e elas manifestarem bloqueios em locais diferentes. Então, supomos que eu e você sofremos um acidente juntas. As duas caem da rede, bate o bumbum no chão, tá? As duas têm lesão no cóccix, né? Que é aquele ossinho ali do final da coluna. Quando vai fazer a microfisioterapia, uma pode ter lesão muscular, ósseo-mioarticular, né? Que está relacionada àquele folhetinho vermelho, que forma músculos, ossos e articulações, e ter dor. E a outra pode ter um problema gástrico. Então, a queixa, embora as duas tenham tido o mesmo trauma, a queixa pode ser diferente e o local da palpação vai modificar, né? Por mais que tenha sido o mesmo acidente, o mesmo trauma. Ou duas pessoas que perderam o pai, por exemplo, né? Perderam os pais. Elas vão ter... Dois irmãos, né? Elas vão ter a mesma lesão, né? O fator causal, mas as manifestações são diferentes, tá? Tá. Mas... Você está perguntando se os bloqueios têm muito a ver com os níveis de energia emocional. A gente não fala em energia emocional, mas a gente fala de imunidade ou vitalidade desse embrião ou desse indivíduo, né? Entendi. Mas como é que você consegue saber o tempo que isso aconteceu?
Isso é uma técnica que associa-se à Já que não é matemática. microfisioterapia. Não é matemático, mas é palpável, né? Então o Então, corpo, ele mas tá. responde. Como é que eu Ah, sei? Como é que como? a minha mão... Então, suponhamos que aqui, né? Eu tô palpando o paciente e a minha mão para. Eu não sei se você lembra, né? Na palpação, a gente Lembro, está sempre lembro, com as duas mãos no paciente e as mãos, lembro. elas deslizam. Por quê? O nosso corpo, ele tem um movimento que a gente chama de movimento respiratório, né? Que é um Ah, movimento onde os fluidos fluem naturalmente, onde essa energia, entre aspas, flui naturalmente. Uma vez que existe uma lesão, uma cicatriz, essa minha mão que estava correndo, ela bloqueia, ela para, ela trava. E a partir lembro. desse bloqueio, então aí a gente utiliza alguns mapas, tá? Então aqui, Ah, só para vocês terem uma ideia, né, como são os mapas da microfisioterapia, é bem maluco, a gente hum, só entende quem fez a formação, é verdade. né? É, É como, eu brinco que, lembra quando não existia o Waze, existia o Guia São Paulo? Então você sim, ficava perdido numa rua, você ia lá, abria, bom, estou aqui, tenho que ir para tal lugar. E aí você, pelo lembro. mapa, ia seguindo aquele caminho. Hum. É mais ou menos assim. Então a minha mão Ah, eu acho que eu bloqueou. não lembro, eu não sou dessa época. Já Me contaram que era assim, né, Andréia? entendi. É, E aí a minha mão é, bloqueia, sei lá, no hipotálamo, né? Porque a gente tem as vias. Então, hipotálamo. E aí, depois que parou no hipotálamo, é que eu vou saber para procurar de onde veio essa lesão. Então, ela entrou bloqueando o hipotálamo, mas o que que aconteceu? Em que época que foi? E aí eu pergunto para o corpo, né? Foi na vida fetal? Então, suponhamos que eu estou atendendo você, Andréia, com 18 anos. Então, eu digo assim para o corpo: vida fetal, infância, adolescência. E aí ele vai travar em algum momento, e aí eu vou entender, identificar qual período que isso aconteceu. Isso é pela cinesiologia aplicada, que é uma outra técnica que se relaciona com a microfisioterapia. Parto prematuro, 31 semanas, bebê entubado e sai do hospital após 20 dias. Ele deve fazer esse tratamento para descobrir se tem alguma coisa? Olha, a microfisioterapia ela não tem contraindicação, já respondendo alguma pergunta aí. perguntaram isso mesmo. Não tem contraindicação, ela é tanto preventiva, né, quanto usada para o tratamento de algumas patologias ou de alguns sintomas. E aí deve fazer esse tratamento. A gente fala que sempre que a gente tem a pulguinha atrás da orelha, a gente deve buscar, mas essa criança, Deus queira que não, né? Mas ela pode vir apresentar alguma deficiência de sono, algum déficit de sono, ou alguma disfunção de autorregulação, como a Luciana colocou, então uma disfunção alimentar, uma seletividade alimentar, ou um problema de comportamento. Mas, Gi, esse tratamento, ele é parte de um todo de um tratamento. Por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade alimentar, em que sentido você está falando? De aceitar o alimento ou de engolir o alimento? Das Das duas duas maneiras. coisas? Isso, as duas coisas. Tá. Eu recebo muito E paciente com como que ela seletividade vai... alimentar. Isso, a maioria tem disfagia, né? Então, assim, como que a fisioterapia ela vai tratar ou ela vai ajudar o fono a tratar? Ou ela vai Ela vai desbloquear para o ajudar o fono a tratamento tratar. entrar? Ela é Ah, coadjuvante na tá. fonoterapia, né? Entendi. Ela não substitui nem a fisioterapia, né? Então ele Entendi. precisa fazer a fono, continuar, e aí vai fazer a microfisioterapia para entender muitas vezes a causa dessa disfagia, né? Às vezes é uma Entendi. flacidez, às vezes é uma questão mais somatoemocional, né? A gente Sim, tem os pode ser. psicossomáticos, os problemas psicossomáticos e os somatoemocionais, que são parecidos, mas são diferentes. Sim, com certeza. E Tá. aí, Tem uma assim, moça perguntando o que que é uma autorregulação. Só para a gente não perder essa. Eu acho importante falar isso, porque a maioria das crianças tem essa dificuldade mesmo. uhum. O que que acontece, né? A autorregulação é a maneira de como a criança se comporta naturalmente num estado normal. Então,
digamos que uma criança desregulada, ela pode ter alteração do paladar, né, no sono, na deglutição. Então, não que ela tenha uma disfagia necessariamente, mas ela faz náusea com determinados tipos de texturas ou alimentos. Isso é uma No deficiência tônus muscular também. tônus muscular. Então, ela fica com medo, ela fica mais espástica, né? Se é uma criança neurológica, se ela assusta, né? Isso tudo está relacionado à autorregulação. Então, ela muda, a Luciana está colocando aí humor, né? Humor, Ela com muda de certeza. humor, né? Então, Bastante. ela fica muito brava, ou muito irritada, ou muito ansiosa, né? Alguém pergunta aqui qual é a associação para explicar a associação da cinesiologia com a técnica de micro. Eu disse que a gente usa como a cinesioterapia, a cinesiologia aplicada, que é uma outra cinesiologia, não é a cinesiologia da faculdade, para datar os sintomas da microfisioterapia, né? Para datar, para saber identificar. Porque você percorre, né? Entendi. Mas é difícil explicar, eu até entendo as perguntas, né? Eu entendo porque é difícil explicar sem conhecer, sem nunca ter feito o tratamento. Né? Verdade. Eu tento explicar, às vezes, mesmo tendo alunos, feito, ainda a gente pensa. Realmente parece mágica, né? Você fala, meu Deus, mas essa mulher veio aqui acertar minha vida toda, todos os meus traumas. Né? O que está acontecendo? Nada de nem achei que físio era tanta coisa assim. Sabia tanto, como, né? Então, não. Bem... E assim, bem... as pessoas ficam surpresas, porque às vezes durante a consulta a gente acaba falando de problemas ou de situações, tocando em assuntos que a pessoa nem disse na avaliação. Né? E aí você tem me contado dessa miniocentese, mas como é que ela sabe? Ela é bruxa? Ela adivinha? Não, o corpo ele guarda memória dos eventos traumáticos, onde o nosso corpo não teve condições vitais, né? Ou não teve imunidade para lidar com isso. Se eu tô bem, né? Isso não me afeta. Isso cicatriza e passa desapercebido. Mas se a minha imunidade cai, ou se a minha... isso que eu ia te perguntar. Então, assim, não necessariamente... abre janelas, né? Na realidade. Né? Porque dependendo do estado que eu estou somato-emocional, eu acesso uma resposta agora, dessa cicatriz. Né? Agora, em tempos de pandemia que estamos vivendo, que é algo totalmente inusitado. A gente nunca viveu algo semelhante antes, né? Todo mundo está muito mais irritado, muito mais tenso, mais, né, com medo. Isso é inerente à situação que a gente está vivendo. Isso faz com que a nossa imunidade diminua, porque aumenta o nível de cortisol. Então, algumas situações que, digamos que são corriqueiras para a gente, em estados normais, durante a pandemia, se torna algo devastador, né? Entendi. Então, entendi. Por isso que tem muita gente sofrendo, então, né? Sim, e aí os casos não vêm só para o físico, né? Vai para o emocional. Então, pânico, ansiedade, insônia, depressão. E aí a gente começa... Nervosismo mesmo, né? A pessoa tá... Entendi. É bem... Então me perguntam onde eu atendo. Depois eu deixo o site. Eu sou de Jundiaí, eu atendo em Jundiaí. Ô, Gi, e é só físio que pode usar essa técnica? No Brasil, exclusiva para fisioterapeuta ou médicos também utilizam? Como é que funciona essa parte? Não, no Brasil só fisioterapeutas e veterinários. Acredite ou não, os veterinários também podem usar essas técnicas, óbvio, nos animais, né? E a gente vê muita relação, né, dos donos dos animais com as lesões encontradas nos animais. Isso é o que os colegas veterinários que fazem a microfisioterapia relatam, né? É muito interessante o trabalho da microfisioterapia veterinária. Legal. A Lu está perguntando, até que idade uma criança pode ter esse vínculo emocional com a mãe? Então, na até uns 60 anos, eu acho, Lu. Dependendo da mãe ainda, né?
É, talvez até um pouquinho mais. Se for uma É, mãe igual a Lu, já pega logo, porque a Lu é papum, é. né? Mas se for uma mãe igual a Andréia, pode ser que vai, sei lá. Na verdade, a criança na microfisioterapia, a gente fala que até por volta de 7 anos, a gente tem como tratar muitas vezes os pais ao invés de tratar a criança, né? Porque esse vínculo é muito forte, então ela absorve muito do ambiente. A partir de 6, 7 anos, ela já tem uma identidade mais própria, digamos assim, Própria. né? É. Mas não Mas significa que isso o não quer ambiente não dizer que ela não interfira. teve, que não ficou gravado nos tecidos Sim, dela. E sim, que isso um não dia isso significa. pode aparecer, digamos assim. Exato, exatamente. Entendi. E às vezes é uma lesão que eu sofri lá na minha infância ou lá na minha vida fetal e que vai manifestar quando eu tiver 60 anos, 80 anos, com uma dor inexplicável no meu pé, onde eu faço um raio-x e não aparece nada, eu Tem faço um nada. ultrassom, não aparece nada, e aí você vai ver uma desordem emocional ou visceral de um período lá de trás da gestação, né? Recentemente eu atendi um piloto de avião, ele mora na Etiópia, o Luiz Ah, Carlos, e ele veio para mim com uma dor no pé inexplicável, que tinha começado aproximadamente um ano atrás, e tinha uma relação com um tombo que ele levou aos 7 anos de idade. Só que, Giovana, ele me dizia, né? Giovana, como assim? A dor começou há 2 anos e você está me dizendo que tem uma relação com o tombo que eu levei lá aos 7 anos de idade? Sim. o fato dele identificar já ajuda ele a melhorar? Ou é o seu Não. toque que vai fazer o tecido recuperar? É o toque, né? Porque Tá. eu posso atender, por exemplo, uma criança que não tem o cognitivo preservado e Isso. através do toque ela ter o resultado, Ah, muito bom. tá? Aí é excelente. E assim, quanto tempo é o tratamento? Por exemplo, digamos que eu chego lá no seu consultório e falo, olha, Gi, eu tenho uma dor na lombar, que eu já fiz de tudo, né? Sou uma pessoa forte, faço musculação, e ela não desaparece. Mas eu também tenho insônia. E eu também tenho dores de cabeça, né? E Legal. assim, a microfisioterapia pode me ajudar e eu vou ter que fazer uma sessão para cada problema, ou uma sessão resolve, ou eu vou ter que fazer um problema de cada vez, digamos. Não, na verdade, eu não trato o sintoma, eu trato o paciente. Então, suponhamos que a Andrea venha com 10 sintomas: dor lombar, dor Tá, de cabeça, insônia, irritabilidade, e aí vai a lista, né? certo. A gente vai tratar o paciente. Muitas vezes, alguns sintomas, eles se somam e são de uma origem única, né? Então, quando eu Entendi. corrijo, por exemplo, o hipotálamo, né, ou a hipófise, eu consigo melhorar o sono desse paciente, eu posso melhorar a concentração, eu melhoro o humor, a irritabilidade. Então, ali eu já eliminei vários, né? Entendi. E esse mesmo bloqueio, ele pode ter lesão dos 3 tecidos. Então, eu posso ter tecido embrionário que formou órgãos e vísceras, te dando uma constipação intestinal, por exemplo. Posso Tá. ter uma lesão no músculos, no que formou, né? Músculos, ossos e articulações, te dando a dor lombar. E posso ter no sistema nervoso, trazendo a irritabilidade. Mas foi uma única lesão que afetou 3 tecidos. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o paciente chega para mim no consultório, a gente faz uma avaliação, que é uma ficha, né, clínica, e aí a gente vai para a maca, para a técnica em si. A microfisioterapia não é falar, né? É fazer, é o Não, toque. aliás, não falo nada. Só E aí pergunta eu e só vou, acerta. É eu só incrível. vou dizendo, olha, aqui aparece. Eu vou dizendo para o paciente os bloqueios que eu encontrei. É, Aí, lógico, eu digo os bloqueios e aí eu já falo, ó, aqui a gente já corrigiu, porque não adianta descobrir o bloqueio só, né? Tem que entendi. resolver. E aí, o meu trabalho, eu faço assim, o paciente vem para uma sessão, a gente faz todo o mapa, todos os mapas, né? Faz a sessão e depois de 30 dias ele retorna. Então, eu trabalho com retorno, o paciente retorna em 30 dias e aí a gente vai olhar para todas as queixas novamente para entender o que melhorou, o que falta melhorar. E aí, a partir Entendi. desse retorno, que eu vou dizer para você, Andréia,
você tá de alta, melhorou tudo, não precisa voltar, volte quando quiser ou quando necessário. Você vê que melhorou porque você vai apalpar de novo e não vai encontrar mais bloqueio. Ou que eu não vou encontrar mais bloqueio, ou que esse paciente me diz assim, Giovana, Simplesmente relata. voltei sem dor, melhorou meu sono, passei a dormir melhor, não tenho tido mais as crises de pânico, ou o médico diminuiu o meu remédio da depressão, né? E já aconteceu do paciente E às falar vezes ele tudo. precisa de uma segunda sessão ou não. E aí essa segunda sessão, se necessário, a gente não marca, isso não é semanal, tá? A Não. microfisioterapia, na teoria, ela diz que de 1 a 4 sessões, né? A maioria dos meus pacientes faz uma sessão e o retorno. Quando que eu preciso indicar mais sessões? Quando esse paciente recidiva, não melhora por algum motivo. E aí, normalmente, né, os casos de depressão, pânico, que às vezes leva um pouquinho mais de tempo. De tempo. Doenças de pele, então dermatite, vitiligo, psoríase, tá? Paciente oncológico, que aí... A psoríase também trata? Trata. Depois Que dá uma olhadinha no legal. meu site, tem umas fotos de um pacientinho meu lá, bem bacana. Né? Olha, não sabia. É muito legal. Conheço muita Tratamento de gente. sucesso, dermatites, né? Problemas de pele em geral, que tem a ver com separações, tá? Só para você ter uma ideia. Né? Não separação necessariamente conjugal, né? Por que uma criança tem dermatite? Mas ela pode ser, separou do pai e da mãe, separou porque foi para a escola, teve uma separação porque mudou de casa, mudou de estado, enfim, sofreu alguma, a gente fala, conflito de separação. Fibromialgia também trata, Lu. Fibromialgia, show. Mas assim, o que eu quero perguntar também é o seguinte: existe, por exemplo, um paciente que reclama para você de alguns sintomas e quando você apalpa, você não sente nada, nenhum bloqueio? Olha, eu já tive sim, acho que 2 casos. E aí, normalmente, isso tá ligado àquele paciente que foi porque alguém pediu para ele ir para a técnica, ele foi meio forçado, ele não tá muito afim. E aí, o que eu faço? Eu tenho que distrair esse paciente, né? A gente conversa bastante. E aí, eu peço para ele deitar de novo, para ver. Uma vez só aconteceu de eu não encontrar. A gente pode bloquear o bloqueio? Você pode não dar permissão para isso ser palpado. Quando você fluir. não quer, de fato. Quando você não Olha, quer. Você tá ali porque tua mãe mandou e você é super contra, né? Aconteceu uma vez, eu não consegui, eu falei, olha, você vai voltar. E aí eu não pedi 30 dias. Eu falei, olha, volta semana que vem. Na verdade, foi uma paciente que ela teve uma crise de pânico na consulta, né? E aí ela precisou voltar. E agora, depois de uma semana, quando ela voltou, a gente encontrou. Ela disse que ela não estava preparada na segunda consulta. Entendi. Né? Mas aconteceu já. Agora, já aconteceu também de você encontrar bloqueio do pé à cabeça, vários. E a pessoa vem com uma queixa. Isso, já aconteceu? Ela fala assim, já. E aí ela fala assim, nossa, mas eu tô podre, né? Ai, coitada. Não é que tá podre, né? O que acontece? É porque em alguns momentos a vitalidade ou a imunidade do corpo não estavam, né, equilibradas e aí houveram alguns registros. E a gente corrige, independente se o paciente tem queixa ou não daquele sintoma. Porque muitas vezes eu encontro um bloqueio que isso vai trazer sintoma para o futuro. Então, aí que eu digo que ela é preventiva, entendeu? Entendi. Bem interessante. Doença autoimune, gripes, né? Tem uma pessoa também perguntando aqui, gripe de repetição. É legal você falar um pouquinho disso, porque infecção de repetição, ou também sobre rinite, alergias, né? Essas coisas que as crianças têm bastante, sinusite, rinite. É de pele, né? É alergia, acho que você já falou, então. Sim, tá relacionado, né? Pode estar relacionado a problemas de pulmão, pode estar relacionado a problemas de origem mais centrais, né? De hipófise, mas o que eu gosto sempre de falar para os pais? Quando eu também associo a microfisioterapia à medicina quântica, então os frequenciais. Isso. E aí, ou a homeopatia, e aí quando... Mas isso é um diferencial seu, né? Sim, não necessariamente não todo mundo que tem... tá.
não é da técnica, é uma formação que eu somo a microfisioterapia, mas não é da técnica. Aí eu Tá, faço essa associação e o paciente tem uma melhora, né, uma progressão muito melhor, entendi. mas não é da microfisioterapia, não. Tá, você ia Quando falar eu da dizia, medicina quântica. a medicina quântica a gente acho que teria que fazer um outro Outra live. bate-papo para explicar, mas só para que as pessoas entendam e conheçam, né? A gente trabalha com frequência, não são medicamentos, então eu trabalho muito com criança, paciente oncológico, transplantados, que podem e devem utilizar esse recurso coadjuvante, né, como tratamento para as doenças autoimunes, para as alergias, para as infecções de repetição. E muitas vezes, Andréia, quando a gente fala de rinite, infecção de repetição, a gente tem que olhar o ambiente. Quando eu falo para o ambiente, não é olhar se o ambiente tem poeira, mofo, só isso não. É olhar para a dieta dessa criança, né? Orientar os pais, olhar para o Verdade. biotipo. É todo um trabalho. Por isso que o trabalho da fisioterapia integrativa, né? Integra É várias verdade. técnicas, Várias tá? técnicas. Então, aí eu olho, Interessante. eu tenho a formação em medicina chinesa, eu faço esse olhar, né? A gente faz uma avaliação como um todo. É difícil você. Engraçadinho, Nelson. Como que eu faço, né? Assim, para separar, eu não consigo. Então, eu acabo unindo na minha avaliação, e aí nas orientações, individualmente, cada paciente vai ter a sua necessidade, né? Mas as Sim, doenças sim. autoimunes, elas precisam regular os interferons, né? Então, a gente consegue melhorar também. Inclusive, tem uma publicação, né, de um artigo da microfisioterapia internacional que foi feito em Ah, ratos, tá? ah. Então, a microfisioterapia tem comprovação científica, tem publicação, tá? Era isso que eu ia perguntar. É uma ciência Sim, é uma técnica que está tentando, né, baseada. ganhar Entendi. destaque aí. É que a gente sabe que no mundo médico ainda, a indústria farmacêutica tem, né, um grande Domínio. peso, É, domínio, é, é. mas tem publicações que melhoram as interleucinas, né, que são marcadores de inflamação, em ratos, através da microfisioterapia. O Afonso Salgado, que é quem trouxe a micro para o Brasil, hoje ele está em Harvard como pesquisador e está fazendo esses trabalhos em Harvard, publicações de microfisioterapia, unindo a nutrigenética, né? Então, nutrigenômica, e a epigenética, que é o que eu costumo dizer do ambiente, né? O que é a epigenética? Então, genética é O o que? quê? A transcrição do DNA, né? Do nosso Certo. material genético. A epigenética é tudo que está fora do nosso DNA. Então, é o nosso ambiente, é a nossa dieta, são as pessoas com quem a gente se relaciona. Isso tudo pode transcrever, pode modificar braço de DNA. Hoje já tem Entendi. pesquisas que mostram isso. Então, não é porque a minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, que eu tô Se eu vou ter condenada a câncer. ter um câncer, né? Se eu Amém, né? É. mudo a minha epigenética, eu mudo a transcrição do DNA. Então, a microfisioterapia, ela tem muito esse olhar. Entendi. É, ela trabalha com a longevidade, então, também, Também, né? também. Que tem tudo a ver. Você previne, trata, desbloqueia, olha para o ambiente, olha para a nutrição, acaba entrando Uma em todos os aspectos. suplementação, às vezes necessária, né? Uma suplementação quântica, por exemplo, né? Hoje eu consigo O que é suplementar. uma suplementação quântica? É como se a gente suplementasse, por exemplo, vitaminas, né? Então, a Ah, criança, quando é pequenininha, ela precisa tomar lá vitamina B, vitamina A, vitamina E. E o que que acontece? O médico pediatra vai lá e prescreve o aditil, né? Algumas vitaminas. A gente consegue isso hoje através da medicina quântica com a gente fala medicamentos, mas não são, né? Com suplementações com a mesma frequência que aquela vitamina sem ser ponderal, sem ter aquele peso molecular. mas esse é manipulado? Não, no Brasil tem 2 laboratórios que trabalham com esse tipo de produto, que é a Physioquantic e um outro no sul. Nossa, me fugiu agora. Peraí que eu já lembro. Aqui em São Paulo tem um e é outro no sul.
Não, não, é que a fisioquântica está a nível de Brasil. No sul é mais forte esse outro, que agora me fugiu, que é o pessoal da Oxivit. Ai, depois eu passo para você, Andréia. Me fugiu o nome deles Você agora. consegue, então quando Eu você consigo indicar, prescreve, eu prescrevo, e aí o paciente compra na manipulação que ele quiser, na farmácia, onde ele quiser, né? Mas é bem interessante. entendi. E aí quando você junta com a medicina quântica, a pessoa retorna mais vezes porque ela está tomando essa medicação ou ela retorna no mesmo tempo que ela retornaria normal? Não, É no um mesmo mês, mais ou tempo. menos. No mesmo tempo, o retorno é o mesmo, né? O prazo para o retorno é o mesmo. O que vai acontecer é que acelera o processo de reparação, de melhora. Então, eu ganho tempo com esse paciente. Ao invés de ele fazer 2 sessões, ele faz uma, entendeu? Muitas Entendi, vezes eu consigo avançar o que faríamos em, sei lá, 2, 3 meses. Em um mês a gente consegue mês. melhora. E agora outra pergunta, por exemplo, uma pessoa que fez, você falou de câncer, né, pós-tratamento de cirúrgico, alguma coisa. Então, se a gente fez uma cirurgia recentemente, a gente também pode fazer a microfisioterapia para acelerar a cicatrização, recuperação, esse tipo de coisa? Pode. Inclusive, o ano passado eu fui para o congresso de oncologia, daquele Todos Juntos contra o Câncer, e eu fui falar da microfisioterapia lá. E a É, gente teve muita participação de médicos, né, indicando já a microfisioterapia, porque o que eles observam é que não existe só uma melhora física, né, mas uma melhora emocional desse paciente. E isso contribui para a melhora física acontecer, né? tá. Tem uma pessoa perguntando, geralmente o tratamento dura quanto tempo? Um caso bem complexo. Depende. Eu que estou aqui hoje. O complexo varia muito, né? O que é complexo para um paciente pode não ser para outro, ou para Pode mim ser bem pode ser. simples para outro. É, É verdade. mas o tratamento vai depender muito de como esse paciente responde. Então, como eu disse, a gente faz uma sessão, faz o retorno, e aí esse retorno vai me dizer se ele vai precisar de mais alguma sessão ou não, mas são poucas sessões, né? São 2, 3 sessões, 4. E aí, essa próxima sessão, depois do retorno, a gente marca depois de 60 dias, né? Então, é um tratamento que não é rápido no sentido. Não é rápido, não. Ele é rápido porque ele precisa de poucas sessões, Poucas. É né? verdade. Mas ele é efetivo porque ele trata a causa. E aí não é algo que a gente vá tratar semanalmente como a fisioterapia convencional, que a fono, a TO, a psico, que precisa ir semanalmente para a sessão. Entendi. Tá? Mas Não ajudaria substitui. bastante a É. acelerar o tratamento desses outros profissionais, né, no caso. Não substitui a microfisioterapia, não substitui a fisioconvencional, não substitui outras terapias, tá? Muito pelo Mas ajuda. contrário. Eu sempre encaminho e sou indicada pelos profissionais, né? Eu tenho Entendi. aqui na região bastante profissionais que me indicam, a Lu é uma delas. É, E aí o paciente vem, mas ele continua fazendo o tratamento de base, né? entendi. É verdade. Queloide. Queloide pode ajudar, pode ajudar sim, né? Aquelas cicatrizes hipertróficas, tem uma manipulação, uma manobra, né, manual que a gente faz e que solta muito cicatriz. Lógico, se é aquele queloide, né, mais espesso, vai levar um tempo, mas tem resultado sim, é bacana. E aí tem Tá. outras coisas que podem ser até mais indicados para o uso, para diminuir a queloide. Precisa ver o que esse paciente já fez. A gente Geralmente. tem. Tá acabando o tempo. Se alguém tiver alguma perguntinha que quiser fazer para a Gi, porque eu falo também, pergunto muito e às vezes não olho aqui os comentários, né? Se alguém ficou sem Mas se resposta, escreve de de novo alguma aí para a coisa, escreve de gente. novo que a gente responde. É verdade. E aí, Andréia, a microfisioterapia, ela veio como um novo olhar, né? Então, é parar de olhar para aquele paciente que tem uma... A gente brinca, né? Um decreto, um paciente que tem, sei lá, por exemplo, paralisia cerebral ou Autista. autismo.
né? Que ele Síndrome de tá... Down. A gente fica Exato. só dando os nomes e não Rótulos, olha a né? A gente solução, né? olha É no verdade. rótulo. E esse É paciente, verdade. ele não é a doença. Ele é uma Isso. pessoa, ele é um ser humano, né? Ele tem família, ele tem Teve seus emoções, traumas ele também, tem a né? sua Porque história, é, né? é, é verdade. Tem Quais, todo um emocional, às vezes, inclusive, mais aflorado do que a gente, porque não consegue controlar, né? Então, Valéria, quais são os estados? Quais os estados que tem que tem. microfisioterapia? É. Microfisioterapia tem no Brasil todo, graças a Deus, né? Poucos são os lugares que não tem. E você tem uma rede de contatos para, por exemplo, esse pessoal que está lá no Rio, ou que está tá aqui em São Paulo, mas está mais lá para Ribeirão Preto, digamos Tem, assim, né? eles podem entrar no site chamado microfisioterapia.org Ah, e legal. tem uma Tá. lista. Mas quem tiver dúvida, pode me chamar no particular, eu respondo e aí vou respondendo, né? Vou indicando. Alguns profissionais eu conheço pessoalmente, outros. Como é a microfisioterapia no Brasil? Só existe um local de formação, todos nós somos formados na mesma escola. É, tem um grupo. Né? Então a gente não tem muito como fugir. Né? A Entendi. gente muitas vezes não tem o conhecimento daquele profissional, daquele colega que atende, mas sabe que a trajetória de estudo dele foi a mesma que a nossa. Né? O que eu estudei, ele Entendi. estudou também, em teoria. Lógico que, dadas as suas devidas diferenciações pela formação, pela abordagem, né? Todo mundo faz um bom trabalho. Então, a gente não tem medo de indicar, por exemplo, Indicar lá no os outros Amapá, em profissionais. Roraima, tá? Entendi. Tem acho que não sei se você conhece a Luana, né? Que ela falou que ela fez uma pergunta sobre o prematuro, que o Vitor estuda com o Lorenzo. E eu Ô, tenho receio Lu, de que emocionalmente tenha afetado ele nessa forma que ele nasceu. pode ser, sim, isso pode ter tudo a ver. Ela me falou ontem que ele estava bastante irritado por conta da quarentena. A gente conversou um pouquinho, né, Lu? É, Isso pode ser, a cicatriz pode estar lá no parto. Então, com certeza vale a pena olhar. Porque é a quarentena que está deixando a criança irritada, né? Mas o que tem por trás disso? Qual é a gavetinha, né, que ele foi que, buscar essa informação para é, essa irritação exacerbar tanto? a memória é uma coisa incrível, né? A É, gente acessa de todas as e é formas, né? Sem inconsciente, né, perceber. Andréia? É Sem inconsciente. perceber. E E a partir do manifesta, né? momento que a gente faz o tratamento, que a gente consegue corrigir, né, esse bloqueio, automaticamente as coisas melhoram. Então, não É, você libera, né? Literalmente. Né? muitas vezes aí o paciente volta, a gente vai relembrar as queixas, ele fala assim: nossa, eu nem lembrava, nossa, eu tinha isso, é verdade, melhorei, que bom. Então, é uma técnica assim que traz muito resultado, é muito gratificante. E você sabe mostrar, assim, cada lugar. Última pergunta, porque a gente vai ter que encerrar porque vai acabar Vai o tempo. cair. Cada lugar do corpo que você vai apalpando, você tem um modo de apalpar ou é Não, uma a gente coisa? tem palpações diferentes para cada mapa. Então, Ah, são tá. vários tipos de palpação, Tá. vários locais, né? E a gente palpa desde aqui, né, da linha média anterior, linha posterior, né, até o pé. O pé. Então, a gente Entendi. palpa o corpo todo, Entendi. dependendo do mapa que eu preciso atingir. E assim, só para esclarecer, Andréia, existem vários mapas na microfisioterapia com todos os pacientes, eu faço 20 todos os mapas. segundos. Ai, meu Deus, todos Ó, os eu não mapas. queria acabar de novo a live falando que vai acabar a live, porque todas eu tenho acabado assim, mas vai acabar a live. Se Gente, acabar, eu se vou acabar, encerrar. Peraí, deixa eu vou encerrar e volto 5 minutos para você finalizar. pode ser. Peraí. Tá. Gente, calma aí.